Tem empresas que crescem e tem empresas que parecem crescer. A diferença quase nunca está nos números, está no que ninguém vê, nos valores que guiam uma decisão quando ninguém está olhando, na cultura que opera silenciosamente dentro de cada equipe e no propósito que sustenta o negócio quando a pressão aumenta. O meu convidado de hoje trabalha exatamente com isso, o invisível que traz resultados visíveis. Ele é o César Ishii, fundador da Open Solution, consultor de gestão empresarial, palestrante e alguém que acredita que caráter é o ativo mais valioso que uma empresa pode ter. César, seja muito bem-vindo. Gratidão, Reinaldo. É uma alegria estarmos aqui, pelo convite, por poder aqui de alguma forma contribuir e compartilhar conhecimento e vivência. E é uma honra estar aqui no seu podcast. O prazer é todo meu. César, você tem um sobrenome japonês, mora aqui em São dos Campos. O que a cultura japonesa te deu como aporte na parte do empreendedorismo? Essa pergunta é muito interessante porque, como eu sou neto de japonês, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, isso traz uma base cultural dos nossos ancestrais, principalmente no que se refere a fazer certo, seguir uma vida reta e ser disciplinado Sim. naquilo que você evidentemente acredita. Então, isso eu uso como base da minha educação que eu tive com meus pais, que como consequência eles tiveram com os meus avós e assim vai. Então, e eu pratico hoje, na medida possível, esse ensinamento também com as minhas filhas. Sim, e é legal, né, que essas ferramentas eu tive a oportunidade de conhecer. Kaizen, eu trabalhei na Johnson, lá tinha o TPM. E assim, ferramenta extraordinária. Acho que até pegaram da Toyota na época, não sei. Só que assim, o que eu vi o diferencial? A cultura do brasileiro. Aquela ferramenta sem disciplina, né? Perfeito, é isso. Esse é o caminho. Cara, Disciplina e constância é o que faz o nosso aperfeiçoamento. é. Assim como os hábitos que não são tão positivos, ele também tem constância. Sim, E ele tem repetição. é condicionar. Né? Então é tanto para um lado Para um quanto lado para o quanto para o outro. outro. Na neurociência, eles falam que é gânglio de base. Tanto quando você estimula o córtex pré-frontal e você vai resistindo por muito tempo, que faz aquelas novas conexões neurais, né? Você, tipo, como se estivesse enriquecendo as sinapses. E também tem a sua parte mais primitiva ali. Primitivo. Que ali também, se você dá brecha pra ela, ela toma conta de você. Então, pros dois lados condiciona, O né? instintivo Pros dois comanda, lados, né, as suas decisões, né? é pros dois lados. E tem muito a ver com o tema de hoje, né? Sim, Que é o sim. E é invisível. o invisível. Exatamente, exatamente. Até esse paralelo assim é bem legal, César. Porque assim, ó, fazendo um paralelo assim com a musculação, né? Que eu sou praticante há um bom tempo. É um tipo de coisa que você tem que fazer quando ninguém tá vendo. Porque desde a hora que você acorda. Você tem que se privar, você coloca na balança ali, é você com você. Você não pode sabotar ali, senão você não tem resultado, entendeu? É bem legal, é invisível, Muito traz legal. resultados visíveis. E sem percorrer essa trajetória, o resultado não vem. Não vem, né? Porque você vê, muita gente treina, mas poucas conseguem alcançar o ápice da forma física. Por quê? É fazer quando ninguém tá vendo. É ali que realmente está a semente, né? A semente ela começa a germinar é no silêncio. Isso, É justamente quando ninguém vê, porque é ninguém vê. debaixo da terra. Isso, Né? A raiz está se fortalecendo é ali, né? é por aí. Ô César, e a Open Solution? O que você fazia antes de ela acontecer? Quais? Legal. Cerca de 9 para 10 anos atrás, Reinaldo, eu venho de multinacionais, né? Então de formação sou engenheiro, também sou técnico eletrônico. E eu segui uma carreira tradicional dentro das multinacionais, o qual eu me considero que eu cheguei num nível muito bacana. Sim. Porém, naquela época, 10 anos atrás, eu não me sentia feliz e realizado naquele último momento. Entendi. E eu não sabia o porquê dessa minha falta de realização e alegria e felicidade. Foi onde eu tomei uma grande decisão e muito difícil decisão que precisei envolver minha família, minha esposa. Na época, as minhas filhas eram menores. Eu hoje falo carinhosamente que eu demiti a indústria da minha vida, né, em 2016, em outubro de 2016, e não sabia que eu estava também demitindo o regime CLT da minha vida. Sim. Olha que como que são os desígnios do nosso Sim, Criador. sim. Foi aonde 9 meses depois que eu já tinha saído da indústria, depois de muita oração, meditação, leitura, reflexão e interação, networking,
eu consegui ter clareza, Reinaldo, por que que eu existo aqui no planeta Terra? Qual o Por propósito? que que o César está aqui entre mais de 8 bilhões de habitantes? Que eu chamo isso de propósito de existência. Sobre Qual a isso. razão de ser? Aham, Por que que eu existo? Por que que eu faço o que eu faço hoje? sim. Propósito. E isso, existe um grande filósofo que ele fala o seguinte, que existem dois momentos de grande alegria na vida do ser humano. Quando você nasce e quando você sabe por que você nasceu. Profundo. E no meu caso, eu já tinha 36 anos Uhum, quando eu soube com clareza o meu propósito de vida. E não significa que eu sou melhor nem maior do que ninguém, uhum, simplesmente me trouxe várias respostas, incluindo a questão profissional. sim. Depois desses 9 meses, 3 meses depois, eu estava tomando banho e eu tive uma revelação, uma mensagem, um áudio, um som não audível, Um insight. um insight, mas parecia uma voz É. real, onde essa voz falava assim: César, você vai ajudar as pequenas e médias empresas a crescerem de forma profissional. Ah, que da hora. Foi ali que nasce uma das minhas empresas, Uhum. que é de consultoria empresarial chamada Open Open Solutions. Solution. Então hoje a Open Solutions ela existe há 8 anos, a gente vai completar 9 anos em novembro. Uhum. Então é ali que tudo nasceu. Então essa empresa, e aí eu gosto de compartilhar muito isso, Reinaldo, para que a quem está nos vendo, nos ouvindo, Uhum. possa de alguma forma utilizar na vida da pessoa. Sim. Por quê? Empresas, não importa se você é empresário, se você é CLT, o seu trabalho hoje, ele é um veículo, ele é Uhum. uma ferramenta para que o seu propósito aqui na Terra seja cumprido. Então, caso os nossos amigos que estão vendo, nos assistindo, perceber que não está feliz, não está realizado, não se sente o corpo, o coração e a mente Uhum. leve naquilo que faz, não importa o que Que você você faz? faz, cabe uma reflexão. Cabe. Que provavelmente está dando uma divergência Ah, entre a sua natureza, que é o propósito sim. de vida, com o que você está atuando profissionalmente hoje. É. Essa é a primeira dica e chave de ouro que eu quero deixar aqui para quem está nos vendo. É como se a alma clamasse, né, o Exatamente César? isso. Porque Exatamente até isso. fala, né, da dissonância cognitiva. É algo assim que, como seres humanos, somos co-criadores, né? Estamos aqui para criar, e para criar para ter o ganha-ganha, né? Porque é o propósito, né? Você ajudar, né? Você fazer o ato de ajudar e ao mesmo tempo você ser beneficiado pela ajuda, né? Que é o amor ágape, né? De Perfeito. Jesus. Então, eu acho que o propósito é isso, quando envolve mais pessoas. Quando você cresce e delega, né? Você agracia outras pessoas com o seu conhecimento. E você também, Perfeitamente. se você também cresce. Eu acho também que essa é a pegada. É a proposta minha aqui também, sabe? Aqui ser um canal. Legal. Ser um canal. Como a gente Importante. comentou em off ali, né? Quando tá falando assim, muitas pessoas talentosas que você conversa no dia a dia, mas às vezes por alguma timidez não consegue se posicionar nas redes e não mostrar o Transmitir. potencial que ela tem. Exato. Isso é muito importante. E é legal que é treinável, né? Isso é, Até para os nossos amigos que estão nos vendo, né? sim, Pô, mas eu fico travado, eu gaguejo, ou sim, eu não uso palavras bonitas. aham, Mas quem disse que isso é o mais é importante? importante. Né? O mais importante é falar do coração, Ação, de dentro, da alma, onde você acredita que o que você faz, o como você faz é algo que vai trazer bênção, que vai isso, trazer prosperidade novidade, para aquela pessoa, pessoa. para aquela entidade que está te ouvindo, Uhum. que está recebendo esse conteúdo, né? Então, E, parabéns. e, e é gratificante, né? Quando você. Ó, teve um episódio aqui, foi muito interessante. Foi um dos primeiros episódios que eu fiz com o meu irmão mais velho, psicólogo. Aí a gente fez o episódio, os amigos dele começou a compartilhar. Passou para um amigo, para outro. Daí um amigo dele deu feedback para ele. Que um amigo da empresa dele assistiu o podcast e meu irmão explicando sobre linguagem de amor. Ele tava 20 anos sem conversar com o pai. Nossa, Aí, por causa do podcast, ele foi lá, se retratou com o pai dele e começou a fazer terapia. que maravilha, É sobre isso, que maravilha. né? É isso que é legado. Essa semana, né, sem fugir do Não, tema Wanda, depois ele principal, volta. né, Aqui é um bate-papo. essa semana eu estive conversando com um empresário maravilhoso. E antes de nós começarmos a falar das empresas, dos nossos negócios, ele falou: César, me conta um pouquinho quem é o César?
que você gosta? O que você acredita? Né? Fala aí. Eu fui falando. Ele falou, é isso. É legado. É isso que me faz conectar com as pessoas. Legado, ou seja, ele até deu um exemplo, né? Que o rabino dele, da religião dele, uma vez perguntou, fulano, alguns anos atrás, quando você morrer, o que vão lembrar de você? E lá no passado ele tinha uma empresa de marketing, uma empresa também de publicidade. Tinham grandes indústrias, grandes marcas e outras marcas não tão conhecidas. Sim. O rabino falou assim, eles vão lembrar quando você partir daqui que você fez a propaganda da, exemplo, Coca-Cola, da Ford. Ele falou, não. Da roupa tal? Não. Da bolsa tal? Não. Aí ele travou. Ele falou, peraí, o que eu vou deixar? Aí, a partir desse momento, ele começou a reformular a sua mente, comportamentos e decisões, que ele só passaria a fazer algo profissionalmente desde que contribuía para a criação de legado. Top. Então, obviamente que é muito bonito e filosófico o que a gente está falando, Sim. porém é praticável, tá? praticável, Então, às vezes, assim, as pessoas possam estar pensando assim, é fácil falar, né? Dependendo do nível, da questão financeira, enfim. Tem várias palavras que vão, vozes que vão soando na nossa cabeça para rimar contra aquilo que a gente acredita. Sim. Porém, se você fortemente tem clareza naquilo que você acredita, determinação, disciplina, dedicação e pessoas que te abençoam no seu caminhar, naturalmente vai dar certo. É questão de tempo só. Então eu gosto de compartilhar isso, que tá fresquinho essa conversa que eu tive com ele. Sim. E aí ele falou, é isso, para mim é isso. Eu gosto de conversar com pessoas que estão construindo legado. E legal, né? Você falou, e quando a busca é genuína, a frequência faz você conectar com pessoas assim, né? Pessoas aparecem. Já ouviu falar de sincronicidade de Carl Jung, né? Sim. Aí você fala, não é, é tipo assim, é coincidência, não, é sincronicidade. Exato. Não Você, existe não, coincidência. Existe tudo tá conectado. Conectado. Inclusive no invisível. Invisível, é. O que é dentro é fora. Exato, né? é isso. E quando você fundou a Open Society, o que você pensou naquele momento, assim? De qual que foi Você já comentou, né, que foi o insight ali durante o banho ali, mas gerou algum insegurança? Porque, querendo ou não, né, eu também vim da CLT, então você tem o famoso dia 15, dia 30, né? Isso, exatamente. Mas aí você estava ancorado por fé mesmo, por propósito, né? Exatamente. O maior medo que eu tive, Reinaldo, não foi a partir do momento que eu saí do banho para poder começar a servir, mas sim o momento que eu decidi a sair da zona de conforto. Porque estava de alguma forma confortável no que se refere à questão financeira, Sim. na questão do status, no poder, no reconhecimento. E isso agrada muito o nosso ego. Porém, internamente, coisa que ninguém tá te vendo, é ali que realmente fala mais alto. Incômodo, né? Então, meus amigos, eu gosto de compartilhar isso. Não tenha medo. Eu falo para os nossos amigos, não tenha medo se você sente que profissionalmente é aquilo que não está te trazendo alegria, felicidade, realização. Já comece a pensar em mudar o ramo de atividade, em sair desse ambiente e estar em outro ambiente com outras pessoas, Sim. para estar mais em sincronicidade com a sua natureza. Não é fazer algo radical, ser do contra. Não é isso. É simplesmente viver mais a sua essência. É a coerência, né? Coerência. E dá medo, dá desconforto fazer isso, esse tipo de mudança. Mas, baseado no que eu vivi, o fruto sempre vem. A semente você planta, semeia e dedica, porque o fruto sempre virá. Muitas vezes, o fruto não é germinado pelo poder humano, mas pelo um poder muito maior que o nosso. Mas o plantio, a escolha da semente, as nossas escolhas, nosso dia a dia, nossas ações são feitas por nós, pelo nosso esforço, guiado por uma força maior. Mas o germinar, o prosperar, não vem do humano. Vem de algo maior. Né? Independente de como as pessoas chamam. Mas é algo muito maior, infinitamente maior. Que nos reduz a nossa mente limitada, né? Que não chega, que por muitas vezes a gente quer racionalizar muita coisa e a conta não fecha, né? Aí a hora que você vai e entrega,
né? Você faz o que precisa ser feito, né? É a fé sem obra, né? Você faz as obras e aí você deixa, entrega que vai germinar. Vai germinar. Vai germinar. Essa parte, né, de fé, assim, é uma coisa, assim, bem marcante em você. Você acha, assim, que pra uma pessoa que não tá com essa conexão espiritual muito arraigada nela, essa escolha do propósito vai muito de contra o que a mídia propõe, o que o marketing fala, né? Que a felicidade está nas coisas de fora. Então, eu penso assim, eu acho é um meio caminho andado se você está alinhado espiritualmente, porque se você está vivendo muito para fora, para o mundo, os prazeres do mundo faz a pessoa até ficar presa, né? Que você falou, financeiramente estava legal, conforto, mas ela fala, e se eu perder tudo isso, né? Então, Perfeitamente. Eu vejo o seguinte, Reinaldo. Independente da questão da religiosidade, sim, mas vamos falar de espiritualidade. espiritualidade. O ser humano, o indivíduo, que ele está conectado com o divino, com o espiritual, o invisível, com quem realmente arquitetou todo esse universo infinito que a gente não faz a mínima ideia de como funciona tudo isso, Essa inteligência, né? essa inteligência infinita, é muito mais leve, não vou falar que é fácil, é mais leve esse fardo. Sim. Porque a orientação ela vem do invisível, Bem, ela não vem do visível. Às vezes o invisível utiliza o humano para sim. tornar visível. E mesmo assim, às vezes a gente não Não entende, entende. dependendo da Se você não tiver aberto, você circunstância. não vai enxergar, né? Exatamente. Então, quanto mais no silêncio e conectado com o divino, com o maior, mais assertivo nós vamos ser. E esse fardo vai ser mais leve. Uhum, Mas não é porque eu tô aqui, eu tô pregando algo uhum, de religiosidade. Não, não é isso. A ciência já está caminhando assim paralelo com isso. A gente uhum, estava até falando agora há pouco. A ciência começou a mostrar um pouquinho do invisível de uma forma visível, uhum. de como se processa tudo isso desde o nosso cérebro, depois nos nossos Sim, comportamentos, nossas emoções, depois nas ações e depois nos resultados da nossa vida. sim. Então, é muito mais leve quando você está conectado com algo maior, aquilo que você acredita Uhum, que é maior. Então, mas é possível prosperar sem estar conectado com o maior? Até um certo ponto, na minha ótica, até. uhum. Mas não vai se sustentar Sentar. com o tempo. Aham. Você não vai se sentir preenchido. Sim. Você pode estar com sua empresa com N colaboradores, com N clientes, com faturamento multibilionário. Mas quando você estiver quietinho, você com você, Sim. você não se sente Preenchido. preenchido. É isso. É isso que eu acredito. Uhum. E quando você primeiro dá foco no seu preenchimento interior, naturalmente transborda no exterior, no Isso. visível. Ah. Então, por isso que realmente eu acredito É, nessa quesito de estar bem internamente, internamente. primeiramente. É até bíblico, né? Buscar o reino, né? O reino é dentro, né? É dentro, O reino é dentro. é O reino dentro. é dentro. E é legal, né? Você tem prática de meditar também, né? Eu Sim, também curto. Eu gosto bastante. E a maioria dos meus insights vem quando eu estou no secreto, é isso. no espaço, né? E essa conexão. E aí, quando você sempre tá com a mente cheia, se entretendo, né? Hoje, né, a gente estava conversando agora há pouco sobre a dopamina barata, sobre a distração. O que mais hoje tem nas redes sociais é distração. E aí, esse momento, né, de conexão é só quem vive mesmo para saber o quanto isso é, Exatamente. E né? vale a pena porque é um investimento. Talvez no início, né, para quem, né, está nos Uhum. assistindo, mas esse negócio é cansativo, minha mente não deixa eu Não deixa, é muito concentrar. barulhenta. Mas é treino. É treino. Assim como academia, Uhum. assim como uma leitura, para Uhum. fazer uma comida. No começo exige Aham. esforço, né? No mundo Aham. exige esforço. Mas o esforço, dependendo do que você for fazer, vai trazer É. retorno, vai valer a pena. Até a filosofia cristã fala, né? Não há altar sem sacrifício, né? E aí você vai parar pra ver tudo na vida. Se você. Por assim, porque o livre-arbítrio, na minha opinião, não fazer o que você quer. Porque fazer o que você quer vai no automático, né? É isso. E é uma certa resistência, igual você. Uma pessoa tá buscando. Um exemplo meu, né? Que eu vivi muito isso. Buscando condições físicas. Você vai ter que se privar de comer açúcar, você vai ter que dormir cedo, você vai ter que treinar. Então, assim.
é um sacrifício por algo maior, Perfeito, né? perfeito. Agrada a Deus e você é beneficiado. É isso. Então é sobre isso. Eu costumo falar nessa linha de raciocínio que tudo aquilo que não exige esforço humano, a probabilidade de isso trazer um retorno ruim é alta. Sim. E tudo aquilo que exige um sacrifício, um Uhum. esforço humano, é que vai durar e que esse Uhum. resultado vai valer a pena. Ele vai se sustentar ao longo do tempo. Sim. Então, e agora a neurociência aqui. O desejo e a dor, elas se sobrepõem no mesmo lugar do cérebro. Olha só. Então, quanto mais desejo, mais buscar os prazeres sem esforço, mais a dor. Por Muito isso, legal, Ian. né? Bacana. O Tony Robbins me fez lembrar o Tony Robbins, que é um dos mais conceituados treinadores do mundo, desenvolvimento humano. Ele fala o seguinte, que nós, seres humanos, nós agimos, saímos, mudamos nosso hábito, nossa ação, nosso comportamento por dois fatores motivadores. Dois apenas. Ou é para buscar prazer, Uhum. que é algo que nós gostaríamos de chegar, ter, Uhum. ser, obter, Aham. ou é fugir da dor. Fugir da dor. Seja uma dor que a gente já teve e não quer ter de Uhum. novo, ou uma dor que já está tendo agora e a gente quer Sim, sair sair da dela. dor. E dependendo do nível de desejo e da dor, a gente não sai do lugar. Por isso que o nível de desejo ele tem que ser um nível X para Uhum. tirar você da inércia, ou o nível de dor tem que ser um nível X para tirar Uhum. você da inércia. Ou seja, nós somos motivados ou para buscar prazer Ver. ou Ou para pra fugir da a dor. dor. Então, uma vez que a gente tem consciência disso, e tudo isso é no invisível, É no invisível. que vai gerar resultado Aham, no no visível. visível. Então, se a gente tem consciência disso, que somente dois fatores nos motivam a fazer algo diferente do que a gente está fazendo hoje, Uhum. a gente já vai falar, ó, bom, eu escolho fazer o Isso. mais difícil, porque me incomoda, porque eu tô Uhum. meu cérebro ele tá quietinho, ele tá preservando energia, ele tá É, preguiçoso. não quer Ele sair quer que do. você fique aqui, com Aham, o mesmo resultado, com aham. o mesmo comportamento. Sim. Mas a partir do momento que você já sabe, não, peraí, eu escolho fazer Isso. mais o que exige o meu esforço, porque eu sei que isso vai trazer um retorno, Retorno. aí faz a gente lembrar toda vez, vou na academia, no É. frio, não, vai valer a pena, vai lá. Tem uma frase do Carl Jung que fala: aonde está meu medo, ali está minha tarefa. Eu vou falar isso? Já. Então é sobre isso, né? Na neurociência, eles falam que chama fricção límbica, né? Você tem ali o sistema límbico ali, que é o instinto, ele quer fazer o que é mais fácil. E quando você faz a fricção límbica, você atua no córtex pré-frontal. Isso com o tempo, ele vai aumentando as sinapses ali e vai fazendo você fazer novas trilhas neurais, né? Que a nossa mente é plástica, e daí que tá a mudança. E você faz isso de forma repetida, chega uma hora que isso vira seu automático. Perfeito. Me fez lembrar até O Poder do Hábito, que é um livro o qual eu recomendo bastante, Aham. que ele explica não muito com viés da neurociência, mas sim atividades práticas de Sim. como fazer mudanças de hábito. Não é da noite para o dia, Não é. mas tem mecanismos, tem método. Ele desenvolveu um método de mudar hábito. Olha Método que interessante. interessante, né? Ô César, outra coisa, a sua esposa também é empresária, né? Sim. Como é lidar isso com duas empresas, família, filhos? Como você administra Isso é aí? muito comum em algumas famílias de empresários, né? O dela é um caso muito interessante, que eu vou compartilhar de forma breve, Aham. porque vai ser útil para algumas pessoas. Sim. Alguns anos atrás, cerca de quase 9 anos atrás, nós estávamos fazendo uma consultoria para uma fábrica. E lá, antes de começar a consultoria, numa conversa com o proprietário, ele me falou assim: bom, em relação à consultoria, eu acho que a gente já está fechado, vamos começar. Uhum. Mas o César, esse tal de administrar empresa, eu não gosto disso. Não gosto. Conheço alguns que gostam. Eu não quero aprender sobre isso. Mas sei que é importante em qualquer empresa, Sim. inclusive na minha. Vocês fazem isso? Eu falei, faço. A Open Solutions faz Faz esse isso. serviço. E Reinaldo não fazia isso. Não fazia. Na hora eu me senti assim, nossa, eu tô falando uma coisa que não é verdade. Mas eu tinha um plano ali na minha Aham. mente, no invisível, Sim. que era chegar em casa, e foi o que eu fiz. Cheguei em casa e falei assim, Cris, eu consegui um trabalho para você.
Só para contextualizar, ela é administradora de formação, Sim. já estava há alguns anos sem exercer depois de formada, uma vez que a gente tomou uma decisão lá atrás, devido às nossas filhas, para elas ter o privilégio de acompanhar o crescimento das meninas, Sim. ela não foi trabalhar fora como administradora. Então ela não tinha vivência, Aham. só tinha o diploma. Sim. E ela falou: como assim? Eu falei assim: nós vamos fazer, a Open Solution vai fazer uma consultoria numa fábrica. Em paralelo, você vai ser administradora dessa fábrica em nome da Open Solutions. E a reação dela? Então, ela ficou assustada. Ela falou: meu Deus, eu não vou dar conta. Eu falei: vai, a gente vai fazer junto. Aham. Foi aonde a gente começou nessa fábrica consultoria e administração simultaneamente. Uhum. Depois de um ano, a Open Solutions, como consultoria, que eu era o Aham. consultor, finalizou o projeto. Ela continuou no segundo ano como administradora vinculada à Open Solutions, fazendo o trabalho de administração. Depois de mais um tempinho, o trabalho gerou resultado, o trabalho dela gerou resultado, o qual ela foi convidada a ser sócia da Olha empresa. que interessante. Não era o plano dela ser empresária. Sim, olha como é que é. Assim como também originalmente não Aham. era o meu plano ser empresário. Então, a partir daquele momento, ela se torna dona da empresa, sócia da empresa, o qual a Open Solution já estava desconectada, Sim. né? De lá para cá, eventualmente a gente troca uma ideia, a gente troca vivências, Aham. experiências, mas ela tem 100% de autonomia, eu não tenho relação societária com a fábrica, Sim. e ela sim, com a sócia dela É. atual, tem total autonomia para administrar a empresa delas. Muito legal, né, cara? Você falando assim, por o que você falou, né? Do propósito, né? Você coloca o pé, aí Deus vai colocando o caminho, né? Pra você ver os caminhos que vão desdobrando, né, E cara? a gente nem imagina que Então, tem cara, ali na que. frente desenhado. Olha só. A gente tem que acreditar, né? E viver. Né? A gente estava falando agora há pouco, né? É, eu costumo falar e acredito muito, vivo isso, que o passado foi importante para nós. Uhum. Aprendizado, crescimento, bagagem, lapidação, autoconhecimento, Sim. autodesenvolvimento, ok. Porém, ele não existe mais. Não é Uhum. mais uma realidade. E o futuro, que traz muita ansiedade, né, nas pessoas, na Uhum. gente, quanto mais a gente pensa no futuro, quanto mais a gente só planeja, a gente está vivendo algo que não existe É. ainda. E esquece de viver o precioso, que é o presente. E de fato não é à toa que o nome é um Pelo presente, presente. né? E a capacidade, e isso também é treinável. Sim. Quanto mais a gente aprende a viver intensamente o agora, o presente, igual a gente está aqui agora. Sim. Eu tenho uma mentora que ela fala o seguinte: eu não gostaria de estar em outro lugar no mundo A não a não ser ser aqui que. agora com você, porque só existe Só existe agora. agora. Olha que coisa forte, né? Claro que é bonito, Aham. mas a gente precisa praticar. Precisa praticar. Então, viver o presente nos traz uma energia, um conhecimento e um respeito mútuo com as pessoas que Sim. estão naquele momento vivendo o único momento que existe, que é o Uhum. Que é o presente. presente. Tá conectado ali com o agora, né? Exato. Até mesmo, né? É muito legal esse lance de estar presente. Porque nos dias de hoje, pela distração, às vezes é tão chato, né? Quando você tá conversando com a pessoa e a pessoa, por exemplo, você olha no celular, né? Você sente. Então, assim, pô, o único momento que existe, aquele momento presente ali, aquela troca, né? Aquele vínculo ali, pra dar atenção pra pessoa longe, deixa de conectar com o Perfeito, agora, né? perfeito. E nessa linha e dentro do tema, olha só, tudo que a gente falou até agora é mais invisível influenciando no visível. É, E esse é mais um exemplo. é mais ou menos Quanto mais você percebe que se você viver o presente precioso com isso. intensidade, você aproveita as oportunidades, inclusive empresariais, Aham. profissionais, porque sua mente está atenta. Tenta. Ela está com o radar 100% conectado no que está Uhum. acontecendo agora. E isso você não perde, você não Sim. desfoca. E é ali que nasce a oportunidade, inclusive dentro do segmento profissional. Sim, a oportunidade, né? Que fala, né? Que se você, às vezes, a oportunidade passa na sua frente, mas você não consegue enxergar porque você tá distraído. Distraído. Distração é Distraído. assim que funciona. E hoje a gente é bombardeado, né, por ferramentas que tira da gente mesmo, né? Que incute a distração, né? O entretenimento, as mídias sociais. Então, assim, às vezes a pessoa passa horas ali sem ver sem viver a vida, né? Sem pegar exercer o real potencial dela de criar. E fica ali presa, se distraindo, né? É muito louco, né? As redes sociais hoje em dia.
Até eu vi um estudo que alguns países estão até estudando em eliminar a tela vertical. Porque, pra você ter ideia, um dado que eu vi, na China é proibido o TikTok. Olha só. Na China é E é o proibido, criador. e é a ferramenta deles. E a China, o que eles fazem? Toda criança, a partir dos 6 anos, eles obrigam a criança a olhar 5 minutos para a parede para estimular tédio, para regular os tônus de dopamina. Olha só. Porque esses estímulos das redes sociais te dá muito pico de dopamina, é muito dopaminérgico. É muito dopaminérgico. E E você gera quer mais. vício, né? Vira vício, quer mais do mesmo. Atua no mesmo lugar que atua uma cocaína da vida. Então você vai querer mais. Então, aí você fica novidade, novidade. E aí você deixa de viver o agora, a hora passa Passa. e você não aproveitou nada. Nossa, você É fica escravo. Escravo, literalmente você fica escravo. É algo assim que tem que se pensar, né? Porque pode cair para outros lugares. Qual foi o momento mais difícil, assim, Você pegou a pandemia, né? Sim, Foi desafio? muito, muito. O desafio foi o seguinte, só para vocês terem uma ideia, em termos empresariais falando, né? Além de outros desafios, Aham. obviamente, humanos e de outras áreas da vida, empresarialmente falando, a Open Solutions na época que foi decretada a pandemia no Brasil, que foi em março de 20, menos de um mês depois, tinha caído 75% do faturamento da empresa. 75. 75%. Então, como o ser humano, ele não gosta de medo, ele tem medo, mas faz parte da nossa natureza, né? E ele retrai para se proteger, ou ele reage Luta-fuga. e ele um ou outro, né? Então, eu escolhi na época por lutar, Tá. né? Por buscar, por Uhum. achar alternativas. Então, realmente, esse foi um momento muito desafiador, muito desafiador. Tivemos outros, mas esse foi algo assim que talvez não seja só na minha empresa, mas em outras empresas, que fez a gente sair da zona de conforto, Conforto. de navegar em outros mares Uhum. desconhecidos, que nos traz medo, insegurança, gera desconforto, Sim. porque é algo que você não navega bem, que você não conhece, Não é não familiar. domina, não é familiar. O seu cérebro exige do seu Uhum. cérebro consumo Muito maior de mais energia. energia, né? Estudo, você tem que estudar Uhum. mais, você tem que ler, você tem que meditar, ou seja, mas tudo tem a ver com aquilo lá. Uhum. Eu acredito que isso vai Vai dar frutificar. certo. Uhum. É o famoso, né? Em época de crise, tem gente que chora e gente que vende lenço, né? É isso. Né? É isso. O simbolismo é esse mesmo, exatamente isso. E Porque. aconteceu, inclusive na Então. pandemia. Isso, exatamente. Porque foi assim, foi uma virada de chave, né? Muitas pessoas também se reinventaram ali, né? Muito. Pessoas ali que. Muitas pessoas quebraram, mas muitas pessoas ali também. Foi uma virada de chave de ascensão mesmo, né? Sim. Usou E aquilo tiveram como. empresas, inclusive, que quebraram e reconstruíram com outra página, com Uhum. outro formato, com outra ideia, mais resiliente, mais forte e com experiência, Sim. né? Então eu costumo falar que empresário que quebra, mas não fale, é algo muito diferente. Uhum. O empresário já quebrou 2, 3, 10 vezes, mas nunca faliu. Sim. Porque o falir é jogar É jogar toalha. Eu não tenho toalha. esperança. Aham. Eu não tenho fé. Eu acredito Uhum. que não vai melhorar. Né? A partir do momento que ele acredita que não vai melhorar, ele está certo, porque não vai melhorar mesmo. Sim. A partir do momento que ele acredita que vai melhorar, que vai crescer, ele está certo, porque É. vai melhorar e crescer, porque ele vai fazer o que tem que ser feito para crescer. Pra crescer. Porque assim, né? Nesses momentos você tem a pessoa que joga a toalha e fala que é difícil, e tem a pessoa que fala é um desafio, né? Então, até a etimologia da palavra, desafiador. Você tá desafiando a dor. E quando você vence, você vence a dor. É isso. Vencedor. É É, isso aí. Perfeito. Gostei do né? vencedor. É legal, vencedor. Então, assim, é resiliência mesmo, né, cara? E aí, nessa hora, César, que na minha opinião, a fé, que é a rocha da pessoa É. pra atravessar esse É a momento, segurança, cara. é É o a farol. segurança. É a É a luz. É a luz luz. que guia. A hora que nada mais, assim, parece que tem alguém que vai fazer por É você. exatamente isso aí. Exatamente isso. Como empresário, como é que você descobre um problema invisível que a pessoa não consegue ver na empresa dela? Vaca. Essa é uma pergunta de R$ 1.000.000, só que não, né? Bom, ali essa é um assunto muito gostoso de conversar. Eu vou procurar ser bem breve, Que objetivo. é fascinante pra você, né? É O olho até demais. brilha. É um negócio muito bacana. Isso aí a gente pode conversar durante dias, meses. Mas vamos lá. A dica que eu gosto de deixar para a turma é o seguinte: tudo que é visível, materializado, ele já é um efeito, é uma consequência. Então, por exemplo, se o empresário não está tendo o resultado desejado,
ou ele está muito aquém daquilo que ele busca, que ele quer alcançar um objetivo, e ele às vezes ele fica chateado, fica triste, fica preocupado, faz parte da natureza humana, e ele tenta mudar algumas coisas no comportamento dele, no visível. Então ele muda fachada da empresa, muda pintura, muda funcionário, muda sócio, muda gerente, muda roupa, muda carro, muda máquina. Não que isso não possa ser feito. Só que ele foca no visível para mudar o visível. Então, a chave tá no focar no invisível, porque é no invisível que gera o visível. Sim. E eu vou traduzir isso mais. Então, como assim, César? Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho na época quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, que às vezes a gente não tem memória consciente, mas Sim. sim no inconsciente. Quando a gente está na barriga da mãe, a gente tem experiências agradáveis e desagradáveis, depende de cada um. Certo. E que ali é como se fosse um supercomputador, que é o cérebro, processando tudo que está acontecendo fora da barriga da mãe, porque a gente está ali dentro da barriga. Traumas, algumas dificuldades, dores, medos, inseguranças, agressividade e amor, ternura, coisas agradáveis, experiências maravilhosas. Isso está tudo gravado no subconsciente. Depois a gente nasce e vai crescendo até praticamente 7 anos, onde cria-se o caráter nosso. A programação mental, ela se encerra praticamente nos 7 anos de idade. Essa programação mental, ela fica no inconsciente, não no consciente. A partir dos 7 anos em diante, nós vamos tendo comportamentos como consequência da nossa programação mental. Não é porque a gente escolhe fazer, é porque o inconsciente está falando para fazer. Sim. Porque a programação do software é aquele. E aí, obviamente que esse software, depois que você se torna jovem, adulto, idoso, você acredita mais ainda nesse software, mesmo não sabendo que ele existe. Sim. Porque você continua tendo os mesmos comportamentos, consequentemente, os mesmos resultados. Roda em segundo plano. Roda em segundo plano, exatamente. Então, você não é o decisor da sua vida. Você está sendo decidido pela sua mente, pela sua programação mental. Então a chave está no seguinte, e isso não é o César que inventou nada, César só está absorvendo isso de estudiosos que fizeram pesquisas de décadas e comprovaram na vida real, não só no empresarial, mas também no empresarial, que primeiro existe a programação mental. Depois da programação mental, existe o pensamento. Depois do pensamento, ele gera sentimentos e emoções. E tudo é invisível. Sim. Sentimentos e emoções, ele gera, aí sim, ação. Ação é no visível, fazer. Fazer. Para depois ter o resultado. O resultado é efeito da ação. Podem reparar que temos 5 etapas: programação mental, pensamento, sentimentos e emoções. E somente 2 visíveis. E são 3 invisíveis. Bastidores. A massa está no invisível. É aqui que comanda o visível. O visível. Então, resumindo, se a gente ficar focando no visível, no material, no carnal, no que eu estou enxergando, que eu estou ouvindo, raramente você vai conseguir resolver o seu problema na causa raiz. Sim. Não importa o seu problema. Lá de fora é só um reflexo. É um reflexo. Então, para fazer analogia, eu costumo falar, né, nas nossas palestras, às vezes nas nossas mentorias, tenta imaginar uma árvore bonita, de maçã, e que tem uma grama verde linda, a árvore está bonita, as folhas todas brilhosas e as maçãs. Você pega uma maçã e come. Quando você come essa maçã, você sente um gosto ruim. O que nós podemos fazer para melhorar esse gosto? Tem vários, né? Desde contratar engenheiro agrônomo para tratar a árvore, enfim. Mas de forma simbólica, normalmente a gente vai focar no visível para resolver o visível, que é o gosto da maçã quando você come. Porém, normalmente a causa daquele problema ou daquele desafio não está no visível. Nesse exemplo da árvore está na raiz, que é o invisível, que você não está vendo. Ou seja, talvez, meus amigos, vocês estão tendo aí problemas, desafios no visível e estão tentando resolver no visível. A dica é, como que você tem pensado no seu dia a dia? Você tem pensado muito
em você? Somente em você? Você tem pensado somente em você crescer? O quanto de bênção que você tem gerado para o outro, para outra pessoa, sair de você? Sim. Como que estão suas emoções? Você já estoura rápido com a pessoa, com o indivíduo, com você mesmo? Você é muito exigente de si? Você está trazendo um peso do passado que você traz ali no seu inconsciente? Então, quando a gente tenta mudar o visível somente focando no visível, a probabilidade de não ter sucesso é altíssima. Agora, quando o contrário também é real, quando você foca e entende, obviamente, né, que quando é invisível é difícil, porque a gente não coloca a mão, a gente não está sentindo o cheiro, a gente não está vendo. Por isso que tem especialistas na área do invisível para te ajudar a conduzir no autoconhecimento e no Isso. autodesenvolvimento. E aí, esses especialistas são diversos, desde os terapeutas, como psicólogos, psicanalistas, temos também os mentores, né? Temos os consultores, os assessores, vai depender muito de cada desafio, Sim. de cada realidade. Aí, até na psicologia fala, né? O que você resiste, persiste, e o que você aceita, transforma. Eu sempre faço essa analogia, né? Você está com dor de cabeça, você pode tomar um analgésico, mas você vai cuidar só do sintoma. A causa mesmo tá no invisível, né? Invisível. Enquanto você não enxergar e aceitar aquilo que visível precisa ser mudado, você vai ficar só secando o gelo, né? Perfeito. Aí como que é montada essa estrutura? Porque assim, as empresas ela tem seus valores ali. E qual que é o grande desafio? Vamos lá. O grande desafio começa no famoso autoconhecimento. Vou trazer um caso real. Ao perguntar para o cliente nosso, que já existia há mais de 30 anos, 30 anos, por que sua empresa existe? Por que ela faz o que faz? Ah, César, pô, isso não é uma pergunta que se faz. É para ganhar dinheiro, é para conquistar os nossos sonhos, nossos Sim. bens, enfim, nossas férias. Ok, isso é importante e todo mundo merece essas bênçãos. Porém, isso é efeito. Quando eu falo porquê, é causa. E o efeito é visível, a causa é invisível. O propósito de uma empresa ou de um indivíduo no planeta Terra, ou uma empresa na sociedade, é por que ela faz o que faz. Qual bênção que ela transforma na vida das pessoas. Isso é propósito empresarial. A partir do momento que você começa a olhar mais para o outro do que para si mesmo, focado na transformação, na bênção, na agregação de valor para o outro, quanto mais você agrega valor para o outro, mais você prospera. Né? E não o contrário, o dia que eu tiver mais condições financeiras, eu vou ajudar mais o outro. Não, tá invertido. Meu amigo, começa a ajudar agora já. Miguel, tem uma frase que fala, faça o melhor que você pode com as condições que você tem, e quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Melhor ainda. Você só multiplica as bênçãos. Mas é aqui que que muda, né? Tá invertido. Você pode perceber no dia a dia. A massa tá invertida. O dia que eu tiver condições, seja ele inteligência, seja ele dinheiro, seja ele conhecimento, eu vou fazer diferente para depois ser diferente. Sendo que é o contrário. Primeiro é você ser diferente, para depois você fazer diferente, para depois ter algo diferente. Crer para ver e ver para crer. Percebe a diferença? Para responder sua pergunta, o maior desafio é o empresário ter clareza por que ele tem a empresa. Parece uma pergunta muito direta, né? Por que você tem sua empresa? Ele fala, para poder ganhar dinheiro, para poder fazer isso, para poder viajar. Beleza, é importante, mas isso não é por quê. Isso é resultado, é efeito. A causa é a bandeira, aquela que você acorda todo dia. É por isso que eu acordo todo dia, me dedico tanto na minha empresa, junto com meus colaboradores, para gerar bênção na vida de alguém, além da minha. Sim. Porque a minha vai ser uma consequência. Então, esse é o desafio maior. E aí, a partir dali, de propósito, vem o segundo desafio, que é a visão empresarial, que é o quê? Não só a clareza de onde o empresário quer chegar, mas quando ele não existir mais aqui na Terra, como indivíduo e como empresa, qual o legado que ele já criou, empresarialmente falando? Alguém vai te lembrar, vai lembrar da sua empresa. Nossa, eu me transformei porque a empresa X trouxe essas bênçãos, esses insights, essas transformações na minha vida. Sim. Isso é legado. E os valores, que é a base
de qualquer empresa, que é aquilo que a gente acredita, Isso. aquilo que a gente não abre mão e não negocia. São as 3 fases para ter o DNA, a alma empresarial. Eu costumo brincar, Reinaldo, que 90% das pequenas e médias empresas no Brasil são empresas zumbi. De forma alegórica, né? Sim. É uma empresa que se move, anda, vai para lá, vai para cá, mas não Tem tem alma. alma. E quem não tem alma é vazio, Vazio. porque não tem propósito vivido, não tem visão vivida e não tem valores vividos. Sim. E não só no âmbito do dono da empresa, mas principalmente dos demais colaboradores. Sim. É isso que faz do invisível comandar o visível, tanto para o lado positivo quanto o lado negativo. Então, eu até estava pensando sobre isso, o desafio, né? Da coerência. Porque você tem os valores da empresa, às vezes até vamos dizer assim, o dono da empresa ele tem seus valores que ele não abre mão, só que ele não está direto ali na linha de frente. E tem alguém ali, um líder, que faz isso para ele. E aí, no caso, vocês tentam identificar, né? Se esse líder ele compra, porque dificilmente um subordinado vai conseguir respeitar um líder que é incoerente, né? Perfeitamente. O que você falou é um desafio de transmitir aquilo que o dono acredita para o nível de liderança e depois para o Uhum. nível dos demais colaboradores. Por isso, isso nos levou a desenvolver um método que nós não inventamos absolutamente nada. A gente pegou as melhores ferramentas que a gente acredita e transformou num método, que é o quê? Nós chamamos esse método de carta de valores, que é a transmissão de forma clara, direta e profissional da essência da empresa, o DNA da empresa para o nível dos líderes e no nível dos colaboradores. Nós ficamos, Reinaldo, para você ter uma ideia, um período inteiro, seja ele da manhã ou da tarde, inteiro, em um local deslocado no ambiente de trabalho, com todos os colaboradores, não importa se a sua empresa tem um colaborador ou 5.000 colaboradores, onde ali nós vamos tratar exclusivamente sobre DNA, sobre a essência da empresa, propósito, visão e valores da empresa. E quem constrói os valores da empresa não são só os donos, mas quem vive os valores são principalmente os colaboradores. Por isso que é importante que eles ajudem a construir a carta de valores e não só aceitar o que os donos desenvolveram e definiram. Então, assim, é uma construção conjunta. Né? Por isso que tudo que é goela abaixo, o famoso top-down, ele não dura com o tempo. Alguém mandou fazer assim. Alguém falou que eu tenho que ser honesto. Alguém me mandou a seguir esse caminho. Chega uma hora que eu não entendo que isso é importante. Eu Sim. vou parar de fazer isso. Aham. Agora, se eu, César, ajudei a construir e entendo que aquilo ali vai ajudar toda a comunidade inserida nesse processo, inclusive Aham. eu vou continuar sendo o dono desse processo, o dono desse valor. Eu vou prezar para que esse valor seja Sim. realizado Exato. todos os dias. E nesse meio da assessoria, vai ter momentos que vocês mesmo identificam que pessoas que não estão alinhadas com o propósito da empresa? É muito natural, é É? como se fosse você misturar óleo e água. A- Você mistura ali, bate, 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 bate. Vai. Daqui a pouco você olha, ué, o óleo aqui, né? A água tá aqui. É natural, porque isso tem a ver com a questão energética. Tem a ver com a neurociência também. Tem pessoas, isso é ótima pergunta, porque tem pessoas que pós-carta de valores, ou ela se demite, pede demissão, ou a empresa fala assim, meu amigo, eu estou te desligando hoje, Aham. porque eu vejo claramente que você não está alinhado com Nado. os nossos valores. Você não está alinhado com a nossa essência, a nossa cultura. Sim. Então, meu amigo, se eu te segurar aqui, eu vou estar sendo egoísta com você. Sim. Você poderia estar feliz em Outro outro lugar, lugar. mas aqui você não está hoje. Então, eu brinco, né? É uma brincadeira que o empresário que tem decisões e que é corajoso para fazer o desligamento rápido para aquele colaborador que ele percebe que está em dissonância com a sua cultura, Sim. eu costumo falar que ele tem que promover aquele colaborador para o mercado de trabalho. Sim. Por quê? Porque ele tem que libertar essa pessoa para ser feliz em outro ambiente que a cultura vai funcionar para ele, mas que não está funcionando agora aqui nessa empresa. Então, demitir o colaborador que não está alinhado com a cultura é uma libertação dos dois lados, Sim. do colaborador e da empresa. E aí, no caso, tem muitas empresas que às vezes refém disso, né? Porque eles pegam um profissional que, tecnicamente, ele é muito bom,
Só que assim, os valores não, né? É aí que é o ponto, né? Abrir mão de uma pessoa que às vezes tecnicamente é muito bem, mas não tá alinhada com os valores, que é o que vai fazer a diferença. Perfeitamente. Normalmente as pequenas e médias empresas, Reinaldo, contratam por currículo. Currículo Uhum. basicamente tem o que ali dentro. Primeiro que o papel aceita tudo, né? Tudo. Aham. Mas considerando que foi colocado ali é real, ele tem vivências, que são experiências vividas, Uhum. e tem competências técnicas e habilidades, que competência técnica é saber fazer, conhecer, Uhum. deter conhecimento, e habilidade é colocar em prática aquele conhecimento. Só que não avalia, sabe o quê? Aquilo que é invisível. Olha o Uhum. invisível Eu de vi de novo. novo aí, Que tem a ver com os comportamento. comportamentos. Então, eu sou honesto. É invisível, não estou vendo a Uhum. honestidade Sim, aqui, né? aham. É invisível. Eu sou disciplinado, determinado, sou transparente, sou focado. Tudo é invisível. Uhum. Agora o comportamento começa a se tornar visível já. Sim, Percebe? O que faz demitir o colaborador é o comportamento comportamento, dele, né? É os frutos. inadequado. É isso que faz demitir. Aham. Não é, eu tenho um pouco conhecimento técnico. Não Uhum. é, eu não tenho ainda essa habilidade. Conhecimento técnico você aprende. Habilidade você adquire. Adquire. Agora, comportamento, caráter, valores, você traz lá do seu Aham. berço. Lá da sua educação, tem a questão da espiritualidade Verdade. também. Aham. E é possível mudar? É, mas é muito mais difícil. Aham. Então, muitas vezes, é claro que o ideal é que tenha os três. Mas quando não é possível ter os três, comece pelo Pelo comportamento. comportamento. Porque é esse que faz É. desligar uma pessoa, ou é Aham. esse que faz prosperar, promover uma pessoa. Sim. E o que é mais desafiador? É pegar uma empresa que já tá tocando há anos e reestruturar essa parte coerência cultural, comportamento, ou pegar uma, tipo assim, na planta? Ó, o mais desafiador é aquilo que já está enraizado. É, né? Então, considerando isso, a empresa que já roda há X tempo, se o empresário ele estiver fechadinho dentro da sua toca, dentro da sua blindagem, da sua máscara, que faz parte da caminhada humana, né? A Sim, gente vai sim, a gente vai criando construindo, né? máscaras. Essas máscaras estiverem muito blindadas, é mais desafiador, porque Uhum. ele mesmo não se permite mudar. Consequentemente, a empresa dele não Entendo. vai mudar. Quebrar paradigmas. Então, eu acredito muito, Reinaldo, que a empresa sempre é reflexo do dono. Uhum. Sempre. Então, se a empresa está prosperando, parabéns, você é merecedor, porque isso é reflexo Do seu. seu. Se a empresa não estiver prosperando, cara, é você. É Uhum. simplesmente seu É. reflexo. É porque você não se desenvolveu, é porque você não treinou, não contratou de forma diferente, não investiu naquilo que Uhum. tinha que investir em você e na empresa. Portanto, o resultado seu é medíocre. Uhum. Tá certo? Então, o mais desafiador é a empresa que já está rodando há um tempo. Não que não tenha desafios, uma empresa está nascendo agora, Sim. mas não tem aqueles vícios, aqueles Uhum. bloqueios. Até na hora de contratar, né? Você vai estar começando ali do zero, contratar, você já consegue pegar, né? Porque às vezes a empresa tá com as manhas, o negócio falou, né? Funcionários muito antigos. E os mais antigos são os mais resistentes, né? Resistentes, Eu lembro na empresa lá, nossa, às vezes queria fazer uma reestruturação ali, os mais antigos, sabe? E é o lance de quebrar paradigma, né? sim. É quebrar paradigma para você se abrir pro novo. E tem muita pessoa teimosa e bate, acaba até perdendo o trabalho porque não quer ceder a nova oportunidade, né? É muito. E quando. E quando assim, o que nem tá falando assim, um sinal muito claro que a empresa tá com o invisível corrompido, sem falar dos números, é o quê? É afastamento. Isso é um ponto importante. Quando você chega na empresa, às vezes você não precisa falar nada e nem precisa ninguém te falar nada, você só Ah, observa. Quando você percebe que a fisionomia, o semblante das pessoas é um semblante pesado, já é uhum, um indício, não é uma certeza. Segundo ponto, quando você percebe que as pessoas falam um pouco, mas quando falam, é somente aquele mínimo necessário para a atividade, o qual não tem uma interação natural, leve entre as pessoas, já é o segundo indício, uhum, que o invisível está ruim, deteriorado. E, consequentemente, o visível está mostrando ali um sinal. sim. Quando você percebe que o empresário ele se sente maior que o outro ser humano, que é o líder dele, o colaborador, quando ele age, tem comportamentos que ele se sente superior,
já é o principal indício Uhum. de que o invisível já está reagindo ali e transformando a empresa para baixo, Sim. sempre para baixo. Uhum. Eu chamo isso de uma cultura destrutiva. Toda empresa tem cultura. Se ela é construtiva ou é destrutiva, vai depender muito, obviamente, além dos resultados, Uhum. quando é possível medir, né? Mas aquele percebido. É por isso que existem métodos hoje de pesquisa de clima, para entender qual é o clima empresarial, Uhum. né? Obviamente que isso é muito bem estruturado. Além disso, tem diagnóstico empresarial, para entender um pouco mais dos dados, dos números, para ver resultados de crescimento. A empresa que não cresce muito, naturalmente, já está morrendo. Uhum. Né? Na natureza, todo ser vivo que não está evoluindo, naturalmente está morrendo. Então, resultados empresariais que não estão crescendo, naturalmente, aquela empresa está morrendo. Antes, senão ela vai ter que tomar uma ação para Uhum. reverter isso, senão ela vai morrer mesmo. Sim, E o morrer faz parte da natureza. sim. Ó, tem um dado que eu vi, uma pesquisa recente mostrou que 75% das empresas têm cultura declarada, mas só 30% do time está de fato engajado. Por que existe essa distância? Olha, muitas vezes o empresário ele é o famoso eu mando, você cumpre. Sim. Eu defino a cultura da minha empresa, eu defino as regras e você é obrigado a fazer. É Uhum. goela abaixo, Sim. top down. Esse tipo de gestão, no passado, século 17, 18, Nossa, bem passado. por algum momento funcionou muito bem. Mas agora no 21, está muito distante da atualidade. Não para em pé mais gestão baseada eu mando, você faz. Então, agora o momento é o momento de construção conjunta, Uhum. onde se cocria. O Ganha-ganha. colaborador, ele também, apesar de ele não estar no contrato social, ele também tem o direito de agir como dono da empresa. Uhum. Ele tem o direito de agir, opinar e construir soluções como se fosse o dono da empresa, que é o famoso E vestir a a camisa. camisa, Aham. né? Então, esse resultado é simplesmente consequência de um tipo de gestão antiga, Uhum. retrógrada. Sim. É porque que eu falei, né? Vai ser. Porque tem o ser humano, ele percebe, né? Tipo assim, o famoso, né? Faz o que eu faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então não ter essa coerência, a pessoa não engaja mesmo, né? Exato. Tipo assim, cadê seu exemplo? Você que é o dono não dá o exemplo. É Você isso. não. Agora assim, ó, baseado. Vai ser uma perguntinha até filosofal pra você aqui. Ótimo. Espero que eu consiga Não, responder. essa aqui vai ser bem profunda. Baseado assim em tudo que a gente conversou hoje, que você trouxe suas experiências, né, espirituais aí, do dia a dia, com pessoas, o que faz sentido pra você hoje? Olha, o que faz sentido é a gente servir ao próximo. É isso que me dá alegria, me dá energia, mesmo em momentos de cansaço, porque a gente tem cansaço, a gente tem dificuldade, a gente passa por deserto, a gente passa Uhum. por tempestades, sendo no ambiente empresarial ou não. Na nossa vida, né, nós temos 12 áreas da vida. Sim, Então a gente tem desafio em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Eu tenho defeito em todas as áreas da sim. vida. Tenho deficiência em todas as áreas da vida. Porém, o que me faz sentido, de fato, é servir ao próximo. É fazer algo que não precisa ser o que o grande dos maior mestre passou aqui na Terra. Não precisa chegar nem muito próximo Uhum. disso. Mas fazer o simples que traga bênção, que agregue algo positivo na vida do que está mais próximo de você. Começando pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos Uhum. seus filhos, pelos seus amigos. É no simples, é no fazer, é no se doar, que para mim faz muito sentido. E o restante é só ferramenta. Empresa é ferramenta, a sua profissão é uma ferramenta, sendo CLT, Uhum. ou seja, o que é o seu dom, né, que o seu pai te deu, né, o seu pai maior te deu, é uma ferramenta para fazer bem ao próximo. Isso é um instrumento, né? É simples, é um veículo. Uhum. Então, até o nosso corpo, tudo Uhum. isso aqui é um É um veículo veículo temporário temporário. para trazer bênçãos Bênção. para o próximo. Sim. Para mim, essa é a única razão da minha existência na Existência. Terra, é fazer o bem ao outro. Obviamente que é buscar conhecimento, buscar Uhum. evolução, eu me tornar uma pessoa melhor um Melhor. pouquinho todo dia, toda hora, né? Vou errar, vou fazer coisa errada, vou pisar no tomate, vou Uhum. escorregar,
mas tendo a consciência de que agora eu não quero mais errar isso, eu vou Sim, mudar. ajusta a rota. E vou ajustar a Continua. rota. Então, para mim, é algo que realmente vem sustentando Então, ao longo desses quase 10 anos que eu tive clareza do meu propósito de vida. nada mais do que agir com amor, né? Exato. Vou dar um dado aqui agora, a parte da Neurociência? neurociência, que fala que a ocitocina é o neurotransmissor do vínculo, né? Do amor, do abraço, do... E quando você faz algo para alguém, a pessoa que está sendo beneficiada aumenta 30% os níveis de ocitocina dela no corpo. Fantástico. E para você que está fazendo, 60%. Olha isso. É bênção É dos dois bênção. Então, lados. quando você faz, a pessoa é beneficiada e você é o dobro. Nossa, que maravilha essa estatística. Esse dado é muito legal, né? Nossa. É muito Ou seja, isso nos motiva mais ainda em servir ao um outro, outro. porque pensa o seguinte, a cada serviço que a gente faz ao outro, ele é beneficiado 30%. E olha que beleza, a gente também é. É, 60% a mais Olha dos que seus bacana. níveis basais ali de ocitocina. Nossa, maravilha. Então eu faço um desafio. Posso fazer um desafio para a Pode? turma aqui, Bora. turma? Desafio para vocês. Façam o bem ao próximo. E o bem não precisa ser ao dia que eu tiver a condição para fazer, eu vou fazer. Não, não, é fazer agora mesmo. mesmo. Sendo dar o ouvido, escutar, Uhum. um ombro amigo, sincero, um ouvido para alguém te falar, o servir, um fazer, né? Um recurso financeiro, eventualmente vai Sim. precisar, a sua mão de obra, o seu talento, o seu dom, sendo ela da sua empresa ou da sua profissão. É isso, esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o Cada vez caminho. o mundo merece Uhum. algo mais abundante. E nós fomos criados de forma abundante. Abundante o mundo é abundante, né? Exatamente. E quanto mais se alimenta isso dentro de você, mais cresce, né? Mais cresce. É E muito, é gostoso né? demais ajudar as pessoas. É, É um vício gostoso, é positivo. positivíssimo. Você agrada a Deus e você é beneficiado ao mesmo tempo. Exatamente, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. César, eu queria agradecer a sua presença aqui. Cara, que papo, hein, cara? Top, top. Gostei mesmo. Eu gostei demais também pelo convite. Espero que a gente se reencontre aí, que daqui para frente vai ser só um início de jornada de bênçãos. Amém. Para que as pessoas se aproximem de você, do seu estúdio, que utilize dessa ferramenta para levar bênção para a vida das pessoas. Quanto mais bênçãos esses empresários e essas pessoas levarem bênçãos a outros, mais prosperidade, mais abençoados elas serão. Sim. Ou seja, é ganha-ganha. Ganha-ganha. Todo ganha-ganha. mundo ganha. O propósito é ganha-ganha. E eu acho que a gente está aqui para isso, né? Todos ganharem. Todos ganharem. Crescimento, É sobre isso. informação, autoconhecimento, se tornar um indivíduo melhor, um pouquinho melhor, todo dia. Um pouquinho melhor. O sacrifício por um bem maior. Exato, né? isso. É isso. Obrigado. E para você que ficou até agora, com certeza gostou do conteúdo, então curte, segue, compartilha e em breve teremos vários episódios. E aí, fez sentido? Aí, ó, Fresnel, o que faz sentido para você hoje? Show de Irmãozão, bola. obrigado, cara. Parabéns. Valeu.